Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Deus. É uma grande alegria estar aqui novamente com os irmãos, trazendo a exposição da Palavra de Deus. Trago um abraço da Igreja Presbiteriana Central de Mossoró e também da nossa AMEM, Associação dos Ministros Evangélicos de Mossoró. Deus tem me colocado como presidente da AMEM nesse biênio, a nossa associação de ministros evangélicos, que compõe aí, formada por pastores das mais diversas denominações evangélicas da nossa cidade. Graças a Deus pela vida das igrejas evangélicas dessa cidade, especialmente hoje pela vida da Igreja Batista Betel, por esse aniversário, por esses anos que Deus tem usado essa igreja para impactar a cidade de Mossoró e o bairro e a vida de várias pessoas que foram discipuladas, que foram pastoreadas, que foram acompanhadas na caminhada cristã ao longo dos anos de vida dessa igreja. Deus me deu a graça de, nesse ano, assumir uma disciplina no nosso seminário teológico batista, aqui, lá da primeira igreja batista, né? Fica lá na primeira igreja, mas o seminário é da convenção. Eu lecionei lá teologia contemporânea. E esse é um assunto que tem muito a ver, está muito relacionado com o tema que nós iremos falar essa noite, né? O tema da teologia contemporânea, ou as várias ideias, as várias ideologias que são tratadas nos nossos dias e como que a igreja cristã deve se portar diante desse cenário atual. Então a gente vai ver um pouquinho sobre isso. E por ser pertinente ao tema, por ter a ver com o tema, eu trouxe alguns exemplares do meu livro. Eu não quero falar muito sobre ele, você vai poder ver no final. Ele tem por título O Protestantismo e o Estado. Basicamente, o que eu analiso no livro é a influência dos protestantes na política. É uma análise histórica. Eu não falo sobre questões partidárias, eu não falo sobre aspectos políticos e ideológicos dos nossos dias. Eu falo sobre a contribuição da reforma protestante para o desenvolvimento de estruturas políticas que nós temos até hoje e que não sabemos que isso tem origem cristã e nem mesmo que tem origem protestante, como, por exemplo, a federação e a tripartição de poderes. Pouca gente sabe da origem protestante, da origem cristã dessas coisas, e trata-se de uma pesquisa do mestrado em Direito. Eu sou formado em Direito também, sou especialista em Direito na Universidade de Castilla-La Mancha, na Espanha, e sou mestre em Direito na Universidade 9 de Julho, lá em São Paulo, e Deus me deu a graça de pesquisar um pouco essa área de relação entre direito e teologia, e eu escrevi sobre o impacto dos protestantes na política. Então, acredito que é um tema relevante para qualquer um de nós. Todos nós participamos da vida pública, todos nós conhecemos a estrutura da República Federativa do Brasil, sabemos da questão dos três poderes, mas muitas vezes não conhecemos essa influência histórica que os protestantes exerceram na questão da política. Mas, falando sobre outras influências que nós devemos ter na cultura e na arte, que é o nosso tema dessa noite, eu gostaria de te convidar para abrir na passagem bíblica que vai balizar a nossa exposição, introduzir, apontar o caminho, que é Miqueias, capítulo 6, verso 8. Miqueias, capítulo 6, versículo 8. Eu vou fazer apenas a leitura do verso 8. Durante a nossa exposição, eu farei a leitura de outros versos, de maneira a apresentar o contexto dessa passagem, mas por hora basta apenas o versículo 8. Assim diz a palavra de Deus, santa e inspirada. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Vamos orar mais uma vez. Santíssimo Deus, nosso Pai, graças te damos, Senhor, pela tua palavra viva, poderosa, atual, eficaz e transformadora. E queremos te pedir, ó Deus, agora que o Senhor nos conceda a bênção da iluminação divina, de maneira, ó Deus, que venhamos a compreender as Escrituras,
que venhamos, ó Deus, a guardá-la em nosso coração e a colocá-la em prática, ó Deus. Ajuda-nos, ó Pai, durante a exposição desse tema tão pertinente para a nossa vida, a entendermos, ó Pai, o que precisamos mudar, que práticas precisamos corrigir e de que maneira, ó Deus, nós devemos pensar sobre as influências que o mundo exerce na nossa vida. Que nós venhamos, ó Deus, a nos desconformar com esse mundo, como tem proposto as conferências de aniversário dessa igreja. Abençoe, ó Deus, para que o Teu Evangelho continue sendo pregado com fidelidade a cada ano que passa, ó Deus, em cada momento, a cada vida que passa por essa igreja. É assim que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o texto de Miqueias, capítulo 6, verso 8, é uma passagem significativamente conhecida nas Escrituras e oferece, com certeza, um fundamento muito poderoso para reflexões éticas e espirituais. Ele diz aí que Deus declarou ao homem o que é bom e o que ele pede de nós. Ou seja, o homem não precisa indagar, ele não precisa se perguntar o que é bom, Deus já declarou. Deus já declarou. E ele diz aí que o que ele declarou é que o homem deve praticar a justiça, amar a misericórdia e andar humildemente com Deus. Esses versículos, portanto, eles resumem o desejo de Deus para o seu povo, orientando o seu povo a viver de forma justa, compassiva ou misericordiosa e humilde, ainda que isso seja o resumo quase de todas as Escrituras, quase de tudo o que a Bíblia diz. Portanto, quando o texto fala dessas coisas, quando o profeta Miqueias diz que é isso que Deus requer de nós, ele está, na verdade, apontando aqui de alguma forma para algo bem maior do que apenas o que essas palavras podem conter em si mesmas. Gerhard van Rode, ele, um grande estudioso do Antigo Testamento, chama Miqueias 6:8 de a quintessência dos mandamentos como os profetas os entendiam. Ele entende que essa passagem, essa porção de Miqueias 6:8 é a essência dos mandamentos da palavra de Deus, conforme entendido pelos profetas. Não apenas pelo verso 8, mas pelo contexto aqui de Miqueias 6. Um outro escritor, John Merlin Smith, ele vai chamar esse versículo de o melhor resumo do conteúdo da religião prática encontrada no Antigo Testamento. Veja só a importância desse versículo para os estudiosos. A essência dos mandamentos, como os profetas entendiam. O melhor resumo do conteúdo da religião prática encontrada no Antigo Testamento. Meus irmãos, mas nós temos um tema diante de nós, e esse tema, ele fala sobre a influência da cultura e da arte moderna mundana. No contexto desse tema proposto, esse texto de Miqueias, capítulo 6, verso 8, pode ser certamente um ponto de partida para a igreja compreender como que ela deve se portar diante do cenário de uma cultura e da arte completamente secularizada, completamente mundanizada, como nós poderíamos dizer, ou como Paulo fala, conformada com este século, conformada com esta geração, conformada com os valores do nosso mundo hoje. Meus irmãos, o impacto da cultura e da arte moderna hoje é sentido em diversos aspectos. As famílias, elas sentem como que a produção cultural pode impactar no crescimento dos seus filhos, na vida familiar, na estrutura familiar, na educação das crianças, a forma como a pedagogia é vista, a forma como as ciências é vista, a forma como a tecnologia tem se desenvolvido, isso já tem sido trabalhado de diversas formas, e com a igreja não é diferente. A cultura e a arte moderna têm influenciado significativamente a vida da igreja. Cada vez mais a igreja deseja se conformar, a igreja deseja copiar práticas mundanas, copiar modelos culturalmente estabelecidos, perspectivas artísticas que são muitas vezes tomadas pelos artistas
no mundo, e isso é copiado, isso é introduzido para dentro da igreja, porque não há um crivo, não há um critério. As pessoas não pensam se Deus ele fala ou não a respeito da cultura, se ele fala ou não a respeito da arte. A grande verdade, meus irmãos, é que cultura e arte refletem inevitavelmente valores. Os valores, eles são expressos na cultura, eles são expressos na arte. Eu falei para você que o livro trata-se de uma pesquisa acadêmica, uma pesquisa de mestrado no curso de Direito. Eu precisei passar por uma banca acadêmica, houve ali alguns doutores que avaliaram a dissertação do mestrado, que avaliaram a pesquisa e que trabalharam acerca daquele assunto. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, é tendencioso, viu? O livro é tendencioso, a banca era tendenciosa. Na verdade, no mundo de produção artística e acadêmica, simplesmente não existe neutralidade. Não existe. Uma vez uma professora de engenharia química me disse que nem o sabão neutro é neutro de fato. Quanto mais o filme que você assiste, a música que você ouve e a opinião do seu professor dentro de sala de aula. Não existe arte neutra. Não existe cultura neutra. A arte, a cultura, os livros, a música, a novela, o dorama, sempre vai carregar algum valor. Sempre vai trazer alguma cultura. Ali estarão expressos os valores da pessoa que o produziu, que elaborou aquilo ali. E esses valores muitas vezes se distanciam dos princípios da palavra de Deus, se distanciam da Bíblia, são contrários ao que as Escrituras ordenam para nós. Um dos problemas, meus irmãos, dos nossos dias, uma das visões de mundo da pós-modernidade, é o que tem sido chamado de secularismo. É a sociedade sem Deus, é a sociedade sem religião. É uma das características da nossa época. Quando nós dizemos que vamos nos desconformar, que não vamos nos conformar com esse século, nós estamos dizendo não abraçaremos o secularismo. Mas tem outra coisa. O relativismo moral, a exaltação do indivíduo, como sendo autônomo, perfeitamente livre para fazer qualquer escolha, inclusive escolhas que são contrárias à palavra de Deus. Está ficando cada vez mais comum, isso é assustador. Vídeos na internet de pessoas que dizem que se identificam como felinos. Gato. A pessoa diz, não, eu não sou ser humano não. Sou um felino, sou um gato. Isso para a gente não falar sobre questões sexuais, ideologia de gênero, identidade de gênero, as diversas teorias de identidade de gênero, que têm levado as pessoas, porque há uma idolatria de uma falsa liberdade que o mundo tem pregado, e tem dito assim, você pode ser o que você quiser. Há uma hipervalorização e exaltação do indivíduo. O homem é colocado no centro e ele é visto como o próprio Deus da sua vida. O Deus do seu destino. Olhando para o que diz Miqueias 6, versículo 8, quando diz aí, ele te declarou, ó homem, o que é bom. A nossa geração inverte isso e diz, o homem te declarou, ó Deus, o que ele quer. O homem tem tomado o lugar de Deus, a posição de Deus. É a religião do antropocentrismo. O homem como sendo o centro da sua própria vida, os seus desejos, os seus valores, o seu ego, ele é o centro da atenção, é ele que vai decidir tudo sobre o que ele tem que fazer, o que ele tem que ser.
E esse tipo de postura nega a Deus. Talvez alguém diga assim: não, mas pastor, veja, eu gosto realmente de escolher as coisas da minha vida, mas eu acredito que Deus existe. Existe um conceito chamado ateísmo prático. O que é o ateísmo prático? É quando a pessoa afirma que acredita na existência de Deus, mas ela vive como se ele não existisse. Na prática, ela simplesmente ignora a existência de Deus. Ela ignora. E assim são a maioria das pessoas tomadas pelo secularismo dos nossos dias. Elas não são necessariamente ateus militantes. Não são pessoas que vão chegar para você dizendo assim: olha, eu não acredito em Deus, eu sou plenamente materialista na minha forma de pensar, e eu quero induzir você a pensar como eu penso. Não, ela não vai dizer isso. Se você disser assim: vamos para a igreja, talvez ela até diga: bora, vai ser bom, vai ser agradável. Essa mentalidade secularizada, irmãos, tem tomado todas as áreas do indivíduo, e de forma sutil, algumas vezes, e direta outras vezes, influencia a visão dos membros da igreja e até as próprias práticas de culto, o modo como evangelizamos, o modo como falamos de Deus, o modo como nos portamos na universidade, no ambiente de trabalho, o modo como os cristãos se comportam lá fora. Inventaram agora uma ideia extraordinária do crente 007. Antigamente, se alguém era crente, o mundo sabia disso. As pessoas sabiam. Ele era facilmente identificado como um cristão. Ele andava com a Bíblia e ele falava de Jesus Cristo. Esse era um distintivo da vida dele. Hoje em dia, as pessoas passam anos no mesmo ambiente de estudo, de trabalho, de vizinhança, e ninguém sabe que ele frequenta uma igreja evangélica, porque cristão ele não é. Ninguém sabe que ele se diz evangélico. É o crente 007. Meus irmãos, esse impacto da secularização, ele tem alcançado a música, a arte. Muitas vezes essas formas de expressão, elas exploram temas como o prazer, o materialismo, e valores estão sendo carregados ali. O que muitas vezes entra em conflito com o que a palavra de Deus diz. Mas é importante dizer, meus irmãos, que essa produção artística e cultural secularizada, ela não é por acaso. Não é apenas pelo fato da sociedade ter esquecido Deus e como que espontaneamente começou a existir uma onda de produções culturais e artísticas mundanas, desprovidas da vontade divina. Não. Existe um mal planejado quando nós falamos acerca da arte e da produção cultural no mundo. Existe uma cultura proposital. Há um interesse de algumas visões ideológicas prevalecentes do mundo, de produzir cultura e ensinar as pessoas através da produção cultural e da produção artística. Existe um mal planejado, orquestrado contra o povo de Deus e contra a moral cristã, ou contra a moral judaico-cristã, como chamam, como dizem os nossos opositores. Aqueles que se opõem aos valores da fé cristã. Eles dizem: nós precisamos ser contra a moral judaico-cristã. Eles dizem coisa do tipo: o Estado é laico, essas pessoas acreditam na Bíblia e elas querem impor a verdade da Bíblia a nós. Mas isso não deve ser feito assim, elas dizem. E tem se desenvolvido, meus irmãos, algo que vários estudiosos chamam de marxismo cultural. Eu preciso falar sobre isso. Marxismo cultural é um termo um tanto polêmico. E ele é usado para descrever as infiltrações da ideologia marxista ou do pensamento materialista hegeliano
na cultura ocidental, por meio da educação, da mídia, da arte, promovendo mudanças sociais e culturais que enfraqueçam valores tradicionais, que enfraqueçam a moral judaico-cristã. Há um interesse nesse sentido. Isso é, em alguma forma, algo elaborado no que se refere ao marxismo tradicional. Mas lá no pensamento de Karl Marx já havia a ideia de que a moral judaico-cristã seria um impedimento para a revolução marxista que era proposto por Karl Marx. Karl Marx ele dizia que a religião é o ópio do povo. Essa é uma frase do pensador, do filósofo Karl Marx. A religião é o ópio do povo. É uma droga que deixa as pessoas alucinadas e que fazem com que elas não consigam ter um pensamento crítico contra o sistema. É assim que ele definia a religião. Karl Marx dizia ainda que a moral, ela não existia, ela era relativa e deveria ser relativizada. Ele dizia que a moral era uma criação da burguesia para alienar o proletariado. A ideia dele era mais ou menos assim: existiam pessoas ricas na sociedade, desejavam controlar as pessoas pobres, e esse controle se dava através da imposição de padrões morais. Para Karl Marx, moral não é algo que Deus declara ao homem, como diz Miqueias no capítulo 6, verso 8. Não. É uma invenção. São as classes dominantes que simplesmente inventaram regras que foram convencionadas ao longo da história pelas diversas civilizações, e eles apenas pegaram essas regras porque eram convenientes para os seus propósitos de dominação das massas, dominação da classe trabalhadora, de maneira que as pessoas poderiam continuar sendo exploradas através do seu trabalho e das diversas minorias. O marxismo, portanto, o marxismo cultural, é uma vertente do marxismo que defende que a transformação da sociedade e da política se dará através de esforços intelectuais e acadêmicos com o objetivo de subverter a cultura e a tradição judaico-cristã, a moralidade cristã. A ideia do pensamento do marxismo cultural é mais ou menos assim, e um dos expoentes desse pensamento é Antônio Gramsci, por mais que ele não tenha usado essa expressão, porque a palavra marxismo ela está desgastada historicamente, dificilmente você vai ter um marxista que diga que é marxista, porque a palavra está desgastada. Dificilmente ele diz que é. Mas existe, é real. E Antônio Gramsci, ele dizia que a tentativa do marxismo de tomar o poder pela luta armada foi frustrada, não deu certo, não prosperou. E eles deveriam tomar o poder por outro meio, através da chamada criação de narrativas. Eu acho que você já deve ter ouvido essa expressão. Tem sido muito usado nos nossos dias. Você cria uma narrativa, você promove uma cultura, você distorce os fatos de alguma forma com o objetivo de promover uma dominação cultural. Há ali uma destruição dos valores e das crenças tradicionais, substituindo por valores revolucionários. A retórica da luta de classes do marxismo clássico é substituída por uma divisão entre classes oprimidas e classes opressoras. As classes oprimidas, conforme o pensamento do marxismo cultural, são as mulheres, as minorias, os grupos LGBT e outros grupos, tantos quanto apareçam de alguma forma como minorias. E as classes opressoras são os homens heterossexuais e cristãos. Esses são os opressores, é o que seria o equivalente à burguesia no pensamento marxismo clássico, que domina sobre o proletariado. Da mesma forma como o capital dominava sobre o proletariado, no pensamento do marxismo cultural, no pensamento de Antônio Gramsci, existe uma diversidade de outras minorias que também são dominadas. E alguns dos valores que o marxismo cultural tem implementado na sociedade
é a questão do gênero, a cultura do politicamente correto, a defesa dos direitos de minorias, liberdade sexual, o multiculturalismo. No Brasil, o marxismo cultural se manifestou na indústria cultural, principalmente a partir dos anos de 1960. Desde 1960, que há significativa influência de pensadores do marxismo cultural na produção cultural no Brasil. No Brasil. Pastor, isso existe mesmo? Isso é real? Bem, eu não sei se você assiste Netflix. Não sei se você assiste Amazon. Ou alguma série. Qualquer série. Produzido por estúdios de Hollywood. Da Coreia também. Tem muito dorama bom, mas tem muito dorama ruim, viu? Tenha cuidado. Eu vejo muito evangélico dizendo assim, não, dorama é santificado, é espiritual. Não tem nenhuma influência ruim. Tem sim, tem bastante. Tem muito pensamento budista sendo ensinado em alguns doramas. Tem muito anticristianismo em alguns deles. Então, tenha cuidado. A moderação cristã, ela nos ensina, não é assim, proíba, né? Não assista, não veja, diga que é pecado, diga que é androgenia ou qualquer outra coisa que outros pregadores têm falado contra doramas e outras produções asiáticas. Não, não é isso. Mas saiba ter o senso crítico, saiba perceber as influências existentes ali naquelas produções. Se você assiste alguma produção de Netflix, de Amazon, de HBO ou de qualquer outra, Disney Plus, qualquer outra, se você assiste e você é cristão e conhece a palavra de Deus e sabe distinguir o bem do mal, como o texto diz aqui, com certeza você percebe que há uma produção cultural que tem um objetivo de nos ensinar que não há nenhum problema em relacionamentos homossexuais. Por exemplo. Está presente, está estampado. Quase toda a série tem algo desse tipo. Quase todas elas. Quando não é que o personagem principal é alguém que está o tempo todo ali falando daquele assunto. Isso tem sido chamado de cultura woke. É a cultura que busca promover as pautas das minorias. E eles associam uma série de pautas, pautas feministas, pautas de questões raciais, e muitas vezes tem coisas que a gente concorda, a gente diz assim, poxa, isso é bom, que legal que essa série está valorizando esse tipo de minoria da sociedade, mas junto com aquele tipo de valorização, tem lá um outro aspecto cultural, que na verdade é completamente contrário à palavra de Deus. Então você percebe que aquele tipo de pauta ali é simplesmente por uma razão ideológica. Há um interesse em formar uma mentalidade de uma geração. Não existe produção artística neutra. Nenhuma delas. Todas elas são tendenciosas. Algumas serão levadas por uma boa tendência, quando tem ali pessoas cristãs, movidas pela palavra de Deus, por valores cristãos, quando tem pessoas movidas por valores tradicionais, conservadores, por bons valores, mas normalmente não é assim. E você precisa estar atento. Eu estou falando aqui sobre produção cinematográfica, né? Mas isso não existe apenas no cinema. As salas de aula estão tomadas, completamente tomadas, por pessoas que procuram doutrinar, discipular o seu filho. Que procuram doutrinar, discipular você. Quando Deus me deu a graça de pesquisar acerca da influência do protestantismo no Estado, naturalmente eu fui tendencioso. Eu mostrei, historicamente, aquilo que não era analisado no Brasil, pelo menos não substancialmente, que havia um impacto muito grande dos protestantes no desenvolvimento do Estado. O pensamento de tripartição de poderes, ele está muito antes no pensamento de João Calvino
do que nas ideias do Barão de Montesquieu. Você deve ter ouvido que a ideia de 3 poderes, ela vem lá de Montesquieu, do livro do Espírito das Leis. Que nada. Montesquieu analisou como que viviam os puritanos na Inglaterra. O título do capítulo que Montesquieu fala sobre tripartição de poderes, sobre separação de poderes executivo, legislativo e judiciário, é da Constituição dos ingleses. Se você lê o capítulo, ele está descrevendo como que os puritanos viviam na Inglaterra. Ele descreve como é que a reforma protestante influenciou aquelas pessoas para que elas praticassem a tripartição de poderes. Ele está tentando defender que a França aplique a tripartição de poderes. Mas há um interesse em descristianizar tudo. Ideias que são nitidamente cristãs, como, por exemplo, a ideia de federação. Você sabe que a palavra federação vem da expressão pacto, aliança. É daí que vem a palavra federação. Ela vem das Escrituras, vem da palavra de Deus. Fala sobre o pacto de Deus com o seu povo e depois o pacto que o povo de Deus estabeleceu nas diversas tribos de Israel, que formaram a primeira federação da história. Quando os Estados Unidos da América pensaram em criar aquela república federativa, eles estavam, na verdade, apenas aplicando conceitos presentes na palavra de Deus, mas não se fala isso, não se ensina, porque há um interesse proposital de descristianizar todos os valores, todas as ideias, todos os princípios culturais, políticos, cada um deles. Dificilmente você ouviu corretamente acerca da história da abolição da escravatura na cidade de Mossoró. Dificilmente, muito dificilmente, você sabe que teve uma influência significativa dos primeiros missionários protestantes que chegaram à cidade de Mossoró. Porque o pensamento prevalecente entre os moçoroenses da época era um pensamento escravocrata, monarquista e romanista, católico romano. E chegaram ali muitas vezes escondidos, alguns deles participantes da maçonaria, erroneamente, nós rejeitamos isso, certamente, mas era o meio que muitos dos perseguidos tinham para difundir as suas ideias, começaram a defender, diferentemente desses que eram monarquistas, escravocratas e católicos romanos, começaram a defender a liberdade religiosa, o protestantismo, a libertação, o abolicionismo e os princípios do republicanismo, que surge primeiramente entre os protestantes, entre os cristãos. Quando eu estava na banca do mestrado, uma professora da banca, muito famosa, filha de um ex-presidente da República, ela olhou para mim e disse assim: a sua pesquisa é extraordinária. Você mostra que você conhece muito do pensamento acadêmico, você tem uma boa referência bibliográfica, muita citação, traz muita coisa nova, você só tem um problema. Você confunde religião com ciência. Você não pode falar de religião aqui. Aqui você tem que falar de ciência. Então, assim, a sua pesquisa é boa, você só tem que tirar a religião daí. Ela queria que eu filtrasse a minha dissertação para que Deus não fosse afirmado nela. O meu orientador católico me apoiou, graças a Deus, apesar do posicionamento católico, Gabriel Chalita. Acho que alguns talvez o conheçam da Canção Nova, e um político também, lá em São Paulo, apoiou e chamou pessoas que eram, pelo menos, cristãs, né? Pelo menos aceitavam alguma influência da religião para a banca de defesa. Graças a Deus fui aprovado, tanto na qualificação quanto na defesa, com nota máxima para a glória de Deus. Mas o pensamento das pessoas ali, o pensamento da professora, o pensamento dos professores que estavam ali, era: você precisa tirar Deus da sua pesquisa.
Você tem que tirar Deus dessa pesquisa. É o homem que deve prevalecer. São as ideias do homem. É a centralidade do homem que deve estar ali. Vamos voltar para a nossa passagem? Miqueias 6, verso 8. Mantenha sua Bíblia aberta nessa passagem. Acompanha comigo. Veja, não é o homem que diz, é Deus que fala. É Deus que determina, é Ele que orienta, é Deus que é o centro. O texto diz aí, Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Eu preciso fazer uma rápida exposição aqui dessa porção. Eu quero que você mantenha a sua Bíblia aberta nesse capítulo e perceba algumas características do texto. O texto ele começa dizendo aí no versículo 1 e 2 do capítulo 6. Ouve agora o que diz o Senhor. Levanta-te, defende a tua causa perante os montes e ouçam os outeiros a tua voz. Ouvi, montes, a controvérsia do Senhor e vós, duráveis fundamentos da terra, porque o Senhor tem controvérsia contra o seu povo e com Israel entrará com juízo. Deus ele está usando aqui, através do profeta Miqueias, uma linguagem de um processo jurídico, um processo judicial. Basicamente, o que Deus está tentando mostrar aqui, em alguma medida poeticamente, mas principalmente profeticamente, é que Deus tinha uma aliança com o seu povo. Deus tinha um contrato, um pacto. Estava fundamentado uma aliança em que aquele povo seria povo de Deus e que Deus seria o seu Deus. E agora Deus levanta o profeta Miqueias, e é como se o profeta Miqueias se colocasse como uma espécie de ministério público. E ele está agora falando em nome de Deus e defendendo o direito de Deus perante o povo de Deus que estava descumprindo os termos daquela aliança, os termos daquele pacto. Então há um processo judicial de violação de convênio. Aqui é usado por Deus várias fórmulas de tratados, terminologias dos antigos tratados do Antigo Oriente Próximo, como por exemplo a negociação entre Ramsés II e Hattusilis III. A linguagem usada aqui pelo capítulo 6, ela é significativamente parecida com essa linguagem. Isso é encontrado em outros profetas do Antigo Testamento. Eu quero que você anote, para depois você dar uma olhada em Isaías capítulo 1, verso 2 a 4. O profeta Isaías, ele começa trazendo essa linguagem de um processo judicial, essa linguagem de acusações judiciais. Jeremias capítulo 2, verso 4, também traz exatamente essa mesma linguagem. Então, Deus tem uma acusação contra o povo de Deus. E que acusação é essa? Veja, inicia a partir do verso 3, a acusação de Deus. Povo meu, que te tenho feito? E com que te enfadei? Responda-me. Pois te fiz sair da terra do Egito, da casa da servidão, te remi, enviei adiante de ti Moisés, Arão e Miriam. Povo meu, lembra-te agora do que maquinou Balaque. Ele vai começar a falar um pouco sobre a história do povo de Deus. O verso 6 diz: com que me apresentei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus excelso. Virei perante ele com holocaustos, com bezerros de 1 ano. Veja aqui, o texto ele vai falar bezerros de 1 ano. O texto está dizendo mais ou menos assim, olha, o povo de Deus esqueceu a Deus e agora ele está buscando agradar a Deus. Mas o que vai agradar a Deus? Aí ele começa a tecer perguntas. O verso 6 e 7 são perguntas sobre como é que Deus vai se agradar do seu povo. O verso 6, ele vai dizer, ele vai usar essa linguagem dos bezerros de 1 ano. Aqui, meus irmãos, essa expressão, ela fala sobre animais com 1 ano de idade, eles seriam naturalmente mais valiosos do que outros animais, por exemplo, animais recém-nascidos. Assim, oferecer um bezerro de 1 ano de idade era um verdadeiro sacrifício financeiro. Isso representava ali uma importante iniciativa no sentido de buscar uma reconciliação com Deus. Então o texto está dizendo assim, olha, eu vou dar o que é de mais valioso para mim. Um bezerro de 1 ano de idade. Eu vou dar o que é de mais valioso para mim. Porém, meus irmãos, no cerne dessa prática, que Deus está apenas perguntando aqui, será que é isso que vai agradar a Deus? É o bezerro de 1 ano? É o sacrifício?
no cerne dessa prática, estava aqui uma polêmica contra os rituais religiosos que eram praticados na Mesopotâmia e no Egito. A ideia dos rituais religiosos da Mesopotâmia, do Egito e até mesmo dentre os cananeus, era que o ritual era em si mesmo suficiente para a santificação do povo. É mais ou menos como se fosse assim: você oferece o sacrifício e não tem problema. Quando você for para casa, você assiste o que você quiser, você escuta o que você quiser, você peca o pecado que você quiser. O importante é que você ofereça o sacrifício de um ano. Essa era a prática. E Deus está dizendo assim: vocês quebraram a aliança. E o que vocês vão fazer em troca? Oferecer o sacrifício, o bezerro de um ano. Ele vai além, ele dá até uma exagerada aí, uma hipérbole no no verso de número 7, capítulo 6, verso 7. Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiro, de 10.000 ribeiros de azeite, darei o meu primogênito pela minha transgressão, o furto do meu corpo pelo pecado da minha alma. Então, aqui uma série de interrogações reflexivas. O que é que pode resolver o problema das acusações que Deus tem contra o seu povo? Será que são os sacrifícios em excesso? Será que é isso que vai resolver o problema? Certamente nós sabemos que não, irmãos. A palavra de Deus é vasta nesse sentido. 1 de Samuel, capítulo 15, verso 22. Disse Samuel: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que gorduras de carneiros. Está claro. Isso é dito no Antigo Testamento. Talvez você pense: pastor, mas no Novo Testamento pode ser diferente. Não. Mateus capítulo 5, versículo 24, Deus falando que a prática da santidade nos relacionamentos é mais importante do que a oferta, é mais importante do que o culto. Mateus 5, 24. Deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua... Nós conhecemos esse mandamento. Não adianta você vir de maneira hipócrita a cada domingo dar mais do que o dízimo, 30%, 40%. Você dedicar a sua vida de horas e horas e horas trabalhando para consertar uma coisa na igreja, para consertar outra coisa na igreja, se a sua vida não for com o Senhor, ao lado de Deus, se Deus não estiver morando com você na sua casa e morando no seu coração, tudo isso será apenas hipocrisia. E tem muita gente se enganando. Não é só lá no Antigo Testamento oferecendo sacrifício, é no Novo Testamento sendo evangélico, participando da igreja evangélica, mas estão se enganando. Estão se enganando. O verso 8, então, ele vai e diz as palavras do nosso texto. Ele te declarou ao homem o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti. Tudo bem, se não era o sacrifício, então o que é que Deus deseja em troca? Com certeza, não eram sacrifícios de animais, nem mesmo sacrifícios de humanos, isso é mais ou menos pensado aí no texto. Em lugar disso, ele queria justiça, misericórdia e humildade. O verso 8 vai expor o que o Senhor deseja. Devemos obedecer à sua vontade divina. Aqui, meus irmãos, fica claro para nós, à luz do nosso tema, que Deus não deseja que você venha para a igreja, ofereça culto público, mas o ignore na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado. Ele não deseja que você venha aqui e ocupe um banco, mas, por outro lado, ignore os preceitos da sua lei, quando for assistir a Netflix, quando for estudar na faculdade, quando for discutir política no seu ambiente de trabalho. Não! Para com essa ideia de achar que você é crente aqui dentro, lá fora você não é. Isso não é cristianismo.
Isso é religião egípcia, isso é religião cananeia. Essa ideia de estar separando as coisas. Aqui dentro, pastor, eu defendo os valores cristãos. Mas quando eu estou na universidade, aí não. Aí eu tenho que defender o que os meus amigos defendem. Veja se eles são assim. Veja se eles são uma coisa dentro de casa, uma coisa entre o ciclo de amigo deles, e quando estão no ambiente de trabalho, eles falam outra coisa só para te agradar. Eles que não são cristãos, que não são tementes a Deus, são coerentes no seu raciocínio, no seu pensamento, e são integrais onde quer que eles estejam. Se eles defendem que a homossexualidade é uma coisa boa, eles defendem isso dentro da escola, dentro de casa, no ambiente de trabalho, onde quer que eles estejam, eles estão lá, coerentemente defendendo aquilo. E você, que conhece a palavra de Deus, que sabe o que Deus declarou para você, ele sabe o que é você amar a justiça, você sabe o que é isso. Você sabe que essa é a vontade de Deus. Aí você diz, não, eu preciso ser uma coisa aqui e outra coisa lá. Meus irmãos, Deus é rei sobre tudo. Tudo. Ele é rei da igreja, mas ele é rei do Estado, ele é rei da universidade, ele é rei do seu ambiente de trabalho, ele reina soberano diante de tudo. Diante desses desafios, meus irmãos, a igreja precisa se valer desses princípios de Miqueias 6:8 como um guia. O texto está dizendo assim que eles devem viver com justiça, ser justo nas suas relações com os outros, amar a misericórdia, aqui a ideia é amor leal, cumprir o seu pacto, cumprir a sua aliança com o seu próximo e a sua aliança com Deus. E ele termina enfatizando isso, e andar humildemente com Deus, comunhão com Ele, com modéstia, sem arrogância. James Luther diz, fazer justiça é uma forma de amar a misericórdia. Ele fala 3 coisas aí, né? Praticar justiça, amar a misericórdia e andar humildemente. E o James Luther, ele diz, fazer justiça é uma forma de amar a misericórdia, que por sua vez é uma manifestação de andar humildemente com Deus. A ideia aqui é mais ou menos assim. O profeta, ele apresenta primeiro fazer justiça e a última coisa é o andar com Deus. Mas não é que o primeiro seja o mais importante, é que o primeiro reflete o último, que é o mais importante. A coisa mais importante é andar com Deus e como resultado você vai amar a misericórdia, o amor leal, o amor pactual com o próximo, e como consequência, como resultado, você vai fazer justiça. Muitas pessoas no tempo de Miqueias estavam sendo injustas, não demonstravam amor leal, não eram comprometidas, não caminhavam com Deus, não andavam com o Senhor, e o texto vai e ensina essas pessoas a viverem dessa forma, a praticarem isso. O interesse de Deus, meu irmão, não está na oferta, está no ofertante. Não está naquilo que você pode dar, está naquilo que você é. Esse é o interesse de Deus. Deus, ele quer você por inteiro. O caráter, o comportamento de uma pessoa é mais importante para Deus do que qualquer presente que você possa trazer. Cultuar é oferecer algo. Quando você vem ao culto, você vem para oferecer. Mas a coisa que Deus requer que você ofereça é você mesmo. É a sua vida. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, depois de dizer que nós não devemos nos conformar com esse século, mas devemos nos transformar pela renovação da vossa mente. Ou melhor, antes disso, o verso 1, ele vai nos convidar a apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus,
porque esse é o nosso culto racional, esse é o nosso culto do entendimento, esse é o nosso culto da mente. O que ele está querendo dizer aqui é, e aí, no verso 2 é que ele vai dizer, não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos com a renovação da mente. O que é se desconformar? Se desconformar é oferecer a sua mente como um sacrifício a Deus. Não é porque você vai matar ela, anular a sua mente. É que você vai pensar o pensamento de Deus. Ele quer que você entregue a sua vida a Ele, mas a maneira de entregar a sua vida a Ele é fazendo dele o Senhor do pensamento, o Senhor da mente. E não tem como Ele ser Senhor do pensamento, da mente, se você não se enche dos pensamentos de Deus, que estão na palavra de Deus, dos valores de Deus, da verdade de Deus. É assim que se enche do Senhor, é aprendendo da palavra do Senhor, é se esvaziando daquilo que gera corrupção e se enchendo de Deus. Efésios capítulo 5, versículo 18, passagem muito conhecida. E não vos embriagueis com vinho no qual há devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Todo mundo gosta muito dessa parte. Pastor, não se embriagar com vinho, encher-se do Espírito. E eu quero ser cheio do Espírito. E a gente ora, Senhor, nos enche do Espírito Santo. E oração é um meio, certamente. Mas o texto diz como é que se enche do Espírito. Não precisa você achar que é uma coisa completamente abstrata, esse enchimento do Espírito Santo. Se você é um salvo, remido, lavado do sangue de Jesus, foi regenerado, o Espírito Santo já atua na sua vida. Ele já atua, a regeneração é obra do Espírito em você. O que você precisa é se encher do Espírito. O verso 19 vai dizer como é, que se enche do Espírito, enchei-vos do Espírito. O verso 19 diz, falando entre vós com salmos, entoando e louvando a Deus de coração, ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Agora, se você está ouvindo o último forró que saiu aí, o último axé, o MC alguma coisa, do funk, e as letras dele são, hoje vai ser prostituição, hoje vai ser bebedeira, hoje eu vou fazer o que quiser, hoje eu não presto contas a ninguém, você está se enchendo do quê? O texto está falando de música. Fale salmos, cante os hinos, cante cânticos espirituais. Faça uso da boa arte para fazer com que a sua mente esteja permeada da palavra de Deus. Mas se você só consome cultura mundana, você estará cheio daquilo. Tem uma coisa terrível no jovem, no adolescente. Ele pensa mais ou menos assim, ele está perto do contexto da universidade. Deus me deu a graça de fazer filosofia na UFRN, de fazer direito na UERN, de ir para o seminário em São Paulo, fazer mestrado em direito enquanto fazia seminário, e graças a Deus Ele guardou o meu coração. Mas não é fácil, eu entrei em filosofia com 17 anos de idade. 17 anos de idade eu estava lá dentro de sala de aula estudando filosofia. E tem jovem que pensa assim, pastor, eu trabalhei muito na igreja a adolescência toda, mas agora eu tenho que entrar na faculdade. E eu vou parar de trabalhar nas coisas da igreja. Vou parar. Agora eu vou me dedicar às ciências. Como se isso fosse neutro, né? Não é verdade? Aí você vai ouvir o professor do cursinho, o professor do ensino médio, aí você vai começar a ouvir as ideologias. Você tem que escrever redação do Enem. Você tem que resolver prova de ciências humanas, assim como de outras ciências também ali. E o adolescente, ele começa a não ir mais para a igreja. De repente, ele começa a faltar no domingo, falta no domingo de manhã, falta no domingo à noite. Ele diz, não, mas é porque amanhã eu tenho simulado, essa semana está corrida, tem muita prova. Aí ele passa na faculdade, a faculdade dos sonhos, ele queria muito passar medicina, o curso é integral. Manhã, tarde e noite. Aí é que ele entrega a carta de suicídio espiritual para o pastor. Ele chega para o pastor e diz assim, pastor, era o meu sonho.
E eu tenho que me dedicar agora. É o seguinte, eu estou deixando, eu trabalhava nisso na igreja, eu estou deixando, trabalhava naquilo, eu estou deixando, mas pastor, fica tranquilo, eu não vou deixar de vir não. Uma vez por mês eu estou aqui, pastor, na ceia. Uma vez por mês. Aí ele vai estar com os colegas da faculdade. Na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. 60 horas semanais estudando na universidade. Ouvindo professor, acessando rede social, indo para a calorada, porque a programação da igreja ele não vai, mas para a calorada da universidade ele vai. Porque é universidade. Então ele vai. Confraternização dos amigos na universidade, ele vai. Aí esse cara está se enchendo disso e se esvaziando do espírito. Aí de repente ele vai para o mundão, sai da igreja, abandona a fé. Aí alguém diz, poxa, a universidade corrompe os jovens. Não foi a universidade necessariamente. Jesus Cristo disse, eu não os peço que os tires eu peço que os livre não tem que deixar de ir para a universidade, só não tem que deixar de ir para a igreja, só não tem que deixar de se encher do Espírito. Não se embriague com vinho, encha-se do Espírito, fale salmos, cante as Escrituras, fale a palavra de Deus. Colossenses 3,16 vai dizer algo parecido. Habite ricamente no seu coração a palavra de Cristo. Habite ela, que ela more no seu coração. E o texto vai dizer como? Aconselhando-vos, instruindo-vos mutuamente, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. É assim que você faz com que a sua mente se encha da palavra de Deus. Decore a palavra de Deus. Decore, aprenda as Escrituras, ame o Senhor. Meus irmãos, tem algumas estratégias que a igreja precisa retornar, não é criar, não é inventar, é retornar, já existia. É o ensino. A gente tem que ensinar os jovens, tem que ensinar os adolescentes, o discipulado, e principalmente, aqui eu quero falar sobre isso, o engajamento cultural. Você vai para a universidade, você vai para o contexto da universidade, você passa lá 6 anos estudando direito, e você não sabia que foram os protestantes que criaram a nossa atual estrutura política do Brasil. Por quê? Porque não há engajamento, participação cultural dos cristãos, não há transformação cultural. Não há. Eu quero terminar abrindo algumas passagens sobre essa questão do engajamento cultural. Estou indo para o final. Vá comigo para Gênesis capítulo 1. Abra sua Bíblia. Gênesis capítulo 1, verso 26 e 28. Veja como Deus criou o homem para exercer domínio cultural. Eu quero terminar com essa aplicação, falando sobre esse aspecto do domínio cultural. É uma estratégia imprescindível da igreja. Gênesis 1, verso 26, o texto diz aí, também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. O verso 28 diz, e abençoou Deus e lhe disse, sede fecundos, multiplicai, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre o peixe do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Deus deu 3 mandamentos ao homem na criação, 3 mandatos. É um mandato cultural, mandato social e mandato espiritual. Mandato social é case e tenha filhos, isso é mandato social, constitua sociedade, viva em sociedade. Mandato espiritual é lembre-se de ter relacionamento com Deus, isso está simbolizado na criação através do 7º dia. A Bíblia diz que Deus abençoou o 7º dia e o santificou, quer dizer, ele consagrou esse dia para ser um dia de culto. Isso era um lembrete ao homem de que ele deveria ter um relacionamento com Deus. Havia um mandato social, relacionamento com o seu semelhante, havia um mandato espiritual, seu relacionamento com Deus, e havia um mandato cultural, seu relacionamento com a criação. Isso está expresso aqui. Ele diz, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais que rastejam sobre a terra. Domínio sobre a criação. Deus criou o homem para dominar sobre a criação, para produzir cultura. Essa é uma das razões do porquê Deus criou o ser humano. Veja o que Deus vai dizer, por exemplo, no capítulo 2, verso 15. Passe uma página aí na sua Bíblia.
Veja o capítulo 2, versículo 15, está escrito aí: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e o guardar. A palavra cultura vem da palavra cultivar, é por isso que se diz uma cultura de melão, uma cultura de uma plantação de alguma coisa. Cultivar é de onde vem a palavra cultura. Deus criou o homem para produzir cultura. Deus criou o homem para trabalhar, para cultivar. Foi para isso que Deus criou o homem. Ele deveria guardar o jardim, ele deveria preservar o ambiente, mas ele deveria produzir. Talvez uma das passagens bíblicas que melhor possam embasar a ideia de desenvolvimento sustentável. Cultivar e guardar. Vale a pena. Se você trabalha com isso, pesquisa sobre isso aqui. Aprofunda-se nisso. Torna a fé cristã engajada culturalmente. Isso é importante para a nossa vida. E o texto vai dizer aí que Deus fez isso. Ele trouxe esse engajamento cultural. Salmo 8, versos 5 a 8 diz: fizeste o homem por um pouco menor do que Deus, e de glória e honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sobre os seus pés tudo lhe pusestes. Salmo 8, verso 6. Tudo lhe puseste. Sobre os pés do homem, tudo lhe puseste. Ovelhas e bois, os animais do campo, as aves dos céus, os peixes do mar, e tudo que percorre a senda dos mares. Nós sabemos que o homem pecou, mas esse mandato de produção cultural, ele não se encerra por causa do pecado. Muito pelo contrário, ele é redimido na pessoa e obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A última passagem que eu queria pedir para você abrir, Colossenses capítulo 1, verso de número 15. Eu quero apontar, falando sobre como a obra de Cristo, ela redime a cultura, a arte, e ela deve tornar a igreja, ao invés de se conformar com esse século, ao invés de absorver essa cultura mundana, a igreja deve promover cultura, deve glorificar a Deus. Colossenses 1,15 diz: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Não existe uma coisa no universo, não existe uma área, não existe um departamento, não existe uma ciência, não existe uma capacidade artística que Deus não diga: isso é meu, que o nosso Senhor Jesus não diga: eu sou o Senhor sobre a criação, e os meus servos, os meus embaixadores devem usar isso para a glória de Deus. Ele é Senhor sobre a criação. Como eu disse aos irmãos, Ele é Rei sobre tudo. Não existe uma área que Ele não reine, não existe um aspecto da vida, não existe um momento da sua existência que Ele não esteja governando soberanamente em todas as coisas, visíveis e invisíveis, que existem no universo. Nós existimos para a glória de Deus. Você foi criado para glorificar a Deus. Essa é a razão de você existir. A Bíblia diz: quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Você assiste filme para a glória de Deus, você escuta música para a glória de Deus, você trabalha para a glória de Deus, você produz arte para a glória de Deus, você consome boa arte para a glória de Deus. Tudo que você faz é para a glória de Deus. Quando a gente fala de algo mundano, a gente está falando de uma coisa que é, do ponto de vista moral, pecaminosa, contrário a Deus. Nós não estamos dizendo que o crente não tem que estar participando das coisas culturais ou artísticas. Muito pelo contrário, nós estamos dizendo: precisamos exercer domínio lá também e glorificar ao nosso Deus, declarando o reinado soberano de Cristo em todas as áreas da vida humana, na cultura, na arte, na ciência, na academia, na política, onde quer que você esteja, glorifique a Deus. Seja a voz do Senhor onde quer que você esteja. Seja um missionário, seja um instrumento de Deus, um arauto do Rei, onde quer que você esteja. Eu vou terminar com a frase da ABU, Aliança Bíblica Universitária, que Deus me deu a graça de fazer parte durante o período acadêmico em que eu estudei na UFRN. Eles dizem assim: você está na universidade
para ser um missionário. E de quebra, Deus ainda te dá um diploma. Você está onde você está, eu não sei onde é. Sua escola, sua vizinhança, sua família, seu ambiente de trabalho, você sabe onde é que você está. Eu não estou lá, pastor Moab não está lá, pastor Cristóvão não está lá. Você está lá. E você está lá e Deus te colocou lá para que você fosse missionário lá. Para que você glorificasse a Deus lá. Para que você produzisse boa cultura para a glória de Deus lá. E de quebra, Ele ainda te permite ter um emprego, uma profissão, um curso, uma faculdade, glorificar o nome dEle, fazendo o que é útil, fazendo o que é produtivo para a glória de Deus. Mas Ele é o centro. Ele te declarou, ó homem, o que Ele pede de ti. Está claro, está na palavra de Deus. Segue esse norte para a tua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Feche seus olhos, eu quero orar por você nesse momento. Quero pedir a Deus que te abençoe. Santo Deus, nosso Pai, ajuda o teu povo que aqui está, ó Deus, a de fato, ó Deus, seguir a tua palavra, a vontade do Senhor para as suas vidas, abandonando, ó Deus, aquilo que é mundano, aquilo que é pecaminoso, aquilo que é secular, aquilo que é contrário aos valores da tua palavra, e vivendo, ó Deus, para a glória do Senhor, onde quer que esteja, participando, ó Pai, do engajamento cultural que o Senhor ordenou que a tua igreja tivesse, promovendo, ó Deus, como igreja, educação, discipulado, treinamento, capacitação para os membros, ó Pai, para que eles pudessem participar da vida pública, na academia, na produção artística. Levanta, ó Deus, dentre o teu povo, pessoas capacitadas, ó Pai, jovens, homens, mulheres. Abençoa essa igreja, ó Pai. Abençoa cada irmão da Igreja Batista aqui na cidade de Mossoró. Mas cada um dos evangélicos da nossa cidade, ó Deus. Nos levanta, ó Pai, para impactar essa geração. Não permita que sejamos, ó Deus, apenas números numa estatística. Apenas, ó Deus, mais um grupo de crentes que anda por aí e que nem mesmo são identificados como cristãos. Perdoa, Pai, o teu povo quando eles se portam de maneira tão vil, tão desonrosa, que não conseguem nem mesmo, ó Deus, ser identificados como servos do Senhor. E ajuda, ó Pai, o teu povo a glorificar o teu nome, não apenas trazendo sacrifícios para o templo, ó Pai. Certamente isso tu exige de nós, que nos apresentemos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o nosso culto racional. Mas também, ó Deus, não nos conformando com esse mundo, mas nos transformando, ó Pai. Sejamos transformados por Ti, pela renovação da nossa mente. Ajuda-nos, ó Pai, a consumir aquilo que é bom para a nossa mente, aquilo que muda o nosso entendimento, que transforma o nosso caráter, que faz, ó Deus, que os nossos pensamentos e as nossas mentes sejam cativos ao nosso Senhor Jesus Cristo. Que a nossa mente, ó Deus, esteja cativa à palavra de Deus, às Escrituras, ao que o Senhor orienta a nós, que nós vivamos. Ó Deus, que pratiquemos a justiça, que amemos a misericórdia, que andemos com Deus, ó Pai, assim como Noé andou em meio a uma geração perdida, pré-diluviana, ó Deus, ali naqueles dias que se antecipavam o juízo do Senhor. Que da mesma forma, ó Pai, o Senhor nos permita, ó Deus, sermos uma geração que anda contigo, ao teu lado, mesmo que o mundo inteiro te negue, mesmo que todos aqueles que estão ao nosso redor, ó Deus, venham negar o nome de Jesus Cristo, seja verbalmente, seja através das suas práticas, das suas ações, ignorando, ó Deus, a verdade do Evangelho, a verdade da fé, que nós nos mantenhamos firmes no Senhor, Deus, em nome do Senhor Jesus. Não permita, ó Deus, dentro do teu povo, o ateísmo prático, aquele discurso, ó Deus, que muitas vezes diz que é cristão,
que acredita em Deus, mas uma prática que ignora a sua existência, uma ação, um comportamento que ignora a presença soberana do Senhor. Livra-nos disso, ó Pai, perdoa os nossos pecados, santifica-nos, faz com que coloquemos em prática a Tua palavra, especialmente, ó Deus, abençoa a Tua igreja, para que por mais 100, 200, 300, quantos anos o Senhor permitir, a igreja permanecer aqui antes da volta do Senhor Jesus Cristo, que ela permaneça firme, se desconformando com este século, se desconformando com o mundo de maldade, de iniquidade, de pecado, e glorificando o Teu nome, através da fiel pregação do Evangelho de Jesus Cristo. É isso que nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém.